A história do reverendo William é repleta de informações conflitantes, principalmente a respeito de sua origem. Apesar dos seguidores de Branham assumirem seu nascimento como 6 de abril de 1909, o próprio pregador assumiu em uma de suas pregações ter nascido em 10 de março de 1907, no dia seguinte à morte do pregador John Alexander Dowie, de Zion, Illinois. Como podemos ver nesta imagem, Mensagem: Nossa esperança é em Deus, de 1951. Parágrafos 20 e 21. Suas mães e pais ouviram pregar o Evangelho sobre cura divina, ambos de Zion, Illinois. Candidatos, ou, debaixo do o grande professor, o falecido Dr. Dowie. Como o Dr. Dowie, em sua morte, profetizou que eu viria para aquela cidade 40 anos depois de sua morte. Nesta imagem vemos o que trata-se do já citado documento referente ao 14º do Censo Populacional dos Estados Unidos, de janeiro de 1920. Contando as linhas de baixo para cima, a 11ª linha consta Charles Branham, sendo as linhas inferiores seus dependentes. 2 linhas abaixo de Charles temos seu filho William com as seguintes informações à direita: em M, a malha igual homem, W, a white igual branco, 12, a idade, e S, a symbol igual solteiro. Se William Branham tinha 12 anos em janeiro de 1920, fica claro que seu nascimento ocorreu antes de janeiro de 1908, portanto, o pregador nasceu em 1907 e não em 1909. Além disso, outra dúvida a respeito da identidade do homem encontra-se em seu nome. Apesar de declarar por diversas vezes se chamar William Marion Branham, o único documento oficial norte-americano que consta o nome completo do pregador está em uma reservista da década de 1940, o registra como William Marvin Branham, como podemos ver nesta imagem. Por qual motivo ele trocaria seu segundo nome? Segundo o próprio pastor, numa carta gravada ao seu amigo Lee Wiley, a quantidade de letras no nome de uma pessoa possuía significância espiritual, e o número 7 representava a perfeição de Deus. Por isso, muito provavelmente, substituiu Marvin, as 6 letras, por Marion, as 7 letras. Agora, e outra coisa. Se você notar, GRAHAM são 6 letras. ABRAHAM, nome em inglês de Abraão, são 7 letras, assim como BRANHAM são 7 letras. Agora, se você concluir algo a partir disso, pode ser uma coisa boa. Mensagem, áudio letter do Lee Wiley. 1964, parágrafo 21. A fita acima mencionada não foi publicada pela Voz de Deus, porém pode ser ouvida no link que está na descrição deste vídeo, o site de seguidores de William Branham que possuem um acervo próprio de fitas. Nascido em uma pequena cabana no estado do Kentucky, William se mudou ainda com pouca idade para a pequena cidade de Jeffersonville, no estado de Indiana. Apesar de pequena, tratava-se de uma agitada região, nomeada na época como a Pequena Las Vegas, devido à grande quantidade de cassinos e bares. Mas foi em meados da década de 20 que Branham começou a se envolver com religião em uma igreja na cidade de Louisville, maior cidade da região, que ficava a poucos quilômetros de Jeffersonville. O pastor dessa igreja que Branham frequentava era Roy Davis, uma problemática figura conhecida nacionalmente pela polícia. Esse homem, antes de chegar a Louisville, já havia sido formalmente acusado por assalto a banco, roubo de carro, tráfico de menores, desvio de verbas de doação, entre outros. Além disso, Roy foi um dos responsáveis pelo retorno da Ku Klux Klan aos holofotes dos Estados Unidos. Ele era porta-voz oficial do grupo terrorista em alguns estados americanos ainda na década de 20.
Aos que desconhecem, a clã era um grupo que se utilizava de discurso cristão protestante para perseguir moral e fisicamente negros e católicos na América, chegando inclusive a assassinar pessoas que iam contra seus ideais. Esta imagem foi retirada do jornal The Times Report, a 10 de fevereiro de 1961, e como pode ser lido abaixo da fotografia, trata-se de Roy Davis, pastor e mentor de Branham, posando para um jornal com a famosa e assustadora roupa da Ku Klux Klan. Homens se escondiam embaixo desse manto branco para cometerem atos terroristas contra negros e católicos, principalmente. Assim, Roy, esse homem de conduta pouco cristã, foi o responsável por chamar William Branham ao cargo de pastor. Porém, foi apenas por volta de 1933 que Branham iniciou sua própria congregação, após um incêndio na igreja de Roy e sua saída da cidade. Durante os anos 1930 o ministério de Branham teve pouca relevância. Nesse período inclusive, infelizmente William perdeu sua esposa Hope e sua pequena filha Sharon, devido a uma tuberculose que se alastrou por meses. O reconhecimento aos serviços de William Branham como pastor só tomou proporção nacional após o fim da Segunda Guerra Mundial. O pastor se aliou a outros pastores e iniciou um movimento de alegadas curas divinas no país. Foi nesse período, próximo ao fim dos anos 1940, que William começou a gravar em fitas as suas pregações e também lançou sua própria revista, chamada The Voice of Alien. Foi apenas nos anos 1950 que o reverendo Branham começou a ter maior notoriedade e liderança à frente de outros pastores. Ele é conhecido por ser um dos fundadores de um movimento chamado Latter-Rain, que reunia diversos pastores com ideais semelhantes de que a vinda de Cristo estava muito próxima. Por conta desse movimento, muitas viagens nacionais e internacionais foram realizadas pelo pregador. Nessas viagens, William Branham se aproximou e nutriu amizade com alguns pastores, destacando-se dois nomes nessa lista de amigos, Paul Chafer e Jim Jones. Esse último, Jones, foi o responsável pelo maior suicídio em massa da história, quando na década de 1970 convenceu ou forçou mais de 900 pessoas, incluindo idosos e crianças, a tomarem veneno para provarem sua fé. Esta assustadora imagem foi registrada logo após a tragédia conhecida como Massacre de Johnstown, episódio do suicídio forçado mencionado acima. Já Paul Chafer foi acusado de inúmeros casos de pedofilia nos anos 50 e fundou, a partir da década de 60, uma seita nazista no Chile, onde estuprava crianças, e segundo a famosa revista britânica Reuters, seguia os ideais do reverendo Branham para pregar que era um mensageiro dos tempos finais. Um tema central é a influência do pastor William Branham com sua abordagem da chuva seródia, ou, em outras palavras, a tese de que o juízo final logo chegará. Algo que Paul Chafer levou muito a sério. Essa ideia apocalíptica serviu a Branham e muitos de seus discípulos para fundar grupos religiosos. Grupos que se isolam, se separam de sociedades pecaminosas, diabólicas, para se preparar para aquele momento e serem salvos. Esse isolamento permite que seus líderes, todos escolhidos por Deus, criem comunidades cujos membros são manipulados e abusados. Já no fim dos anos 1950, muitos seguidores de William Branham foram apontados como missionários para espalharem as pregações do pastor pelo mundo. Assim, em 1958, Arthur Russell Martins chegou com a mensagem de William no Brasil. Porém, somente a partir de 1960 que o extremismo teológico de William Branham começou a ficar mais perceptível. Não à toa, muitos de seus parceiros o abandonaram por problemas nas pregações dele. Até mesmo o demoníaco Jim Jones abandonou Branham. Nesse contexto, a partir de 1960 que pregações direcionadas a se apontar como mensageiro final começaram, principalmente entre 1963 e 1965. Nesse período, Branham começou a pregar supostas revelações divinas exclusivas e mistérios bíblicos, para provar que ele era um profeta, assim como Joseph Smith, o profeta dos Mormons, havia feito. Em dezembro de 1965, devido a um acidente automobilístico, o pregador norte-americano faleceu.
Após sua morte, meses se passaram até que um enterro ocorresse. Isso porque, à época, os seguidores de Brana acreditavam piamente em sua ressurreição, por isso o enterro foi adiado. Jornais de Jeffersonville noticiaram tal expectativa na época do enterro, entrevistando Willard Collins, futuro pastor do Tabernáculo Brana. É importante mencionar que até os dias de hoje, centenas de turistas do mundo todo visitam Jeffersonville no feriado da Páscoa e se aglomeram no cemitério da cidade, em frente à piramidal sepultura, aguardando ansiosos pelo retorno triunfal do pregador, para que suas profecias e visões não cumpridas sejam finalmente finalizadas. A mensagem demorou alguns anos até ganhar força no Brasil, até por isso, poucos brasileiros conheceram William Brana em vida. O movimento só começou realmente a ter relevância nos anos 70, quando um pregador chamado Joaquim Gonçalves se converteu à religião branhamista e começou a pregar a teologia do pregador norte-americano numa rádio com amplitude nacional. Em 2020, às vésperas de seu falecimento, Joaquim foi acusado de inúmeros casos de assédio sexual a mulheres de sua igreja, entrando assim na vasta lista de pastores da doutrina de Brana a caírem em adultério e imoralidade. Mesmo assim, atualmente, o Brasil é uma das potências da mensagem, com dezenas de milhares de membros e igrejas em todos os estados do país.